aos amigos, aos companheiros, aos irmãos do Grupo Espírita Sebastião. Agradecemos a oportunidade desse encontro afetuoso, amoroso, como deve ser toda e qualquer reunião, religiosa ou não. E a partir do Grupo Espírita Sebastião, muitos também terão a oportunidade de tomar contato com a doutrina espírita, doutrina esta na qual buscamos inspiração, motivação para alcançarmos o objetivo da vida, que é a felicidade para todos nós. Vamos então, no nosso estudo de hoje, fazer a nossa prece de abertura, a prece que Francisco de Assis nos legou. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz, onde houver ódios que levemos o amor, onde houver ofensa que levemos o perdão, onde houver discórdia que levemos a união, onde houver dúvidas que levemos a fé, onde houver erros que levemos a verdade, onde houver desespero que levemos esperança, onde houver tristeza que levemos a alegria, onde houver trevas que levemos a luz. Ó Divino Mestre, fazei com que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Agradecendo a Bezerra de Menezes, a Eurípides Bassanufo, Doutor Herman, Dona Meli Budê, Dona Ivone do Amaral Pereira, Sheila Meimei, Alta de Souza, Amazonas Hércules, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, para que possamos entrar em sintonia com as forças do bem e assim todos nós, conforme a prece, nos tornarmos um instrumento do amor divino. O nosso tema: educação, amor, prosperidade. E a gente começa perguntando o seguinte: qual foi o homem que mais amou que a humanidade conheceu? Eu disse que mais amou, eu não disse o mais amado. O que mais amou, com certeza, é Jesus. Mas também, qual foi o homem mais próspero que a humanidade conheceu? Jesus. Qual foi o homem mais rico que a humanidade conheceu? Jesus. Mas, no entanto, Jesus não tinha poder político, econômico, financeiro. E o que o faz, então, dotado dessas capacidades? O seu estado evolutivo, o seu estado de consciência. Ora, quem deu então a Jesus essa consciência, esse estado evolutivo tão elevado, de maneira tal que ele pudesse nos ensinar, nos esclarecer, nos orientar, a fim de que também nos tornemos tão felizes quanto ele? Se a vida fosse só nascer, crescer e morrer, seria impossível a Jesus ter essas qualidades no seu teor mais alto que a vida pode conhecer. Então, se ele era dotado dessas características, foi porque em sucessivas encarnações ele foi desenvolvendo esses dons a ponto de amadurecer psicologicamente, afetivamente, emocionalmente, para executar essa lição pedagógica educativa, que é ensinar todos nós a viver. Sendo assim, a gente começa a pensar: qual é, então, o papel de todos os líderes
sociais que a humanidade conheceu, conhece e conhecerá. O mesmo de Jesus. Mas será que todos estão imbuídos, tomados desses mesmos característicos psicológicos que Jesus tinha? A gente observa o panorama que a história nos concede das lideranças políticas e vê que todas, com raríssimas exceções, estão muito aquém do papel que buscam representar diante da coletividade. Se nós perguntarmos, Madre Teresa de Calcutá era uma criatura feliz? Sim. No entanto, ela não tinha poder econômico, político, social. Se nós perguntarmos, Irmã Dulce era feliz? Sim. E também não tinha poder político, econômico, social. Mahatma Gandhi deu provas de desenvolvimento mental e social? Sim, mas também não tinha poder político, econômico, social. Não quer dizer que o poder econômico, político e social seja um fator de perdição ou de perturbação. Não são. O que está é mal exercido, desviado de suas finalidades divinas, porque o homem não se preparou ou não se prepara adequadamente para exercê-lo. Porque o político é também um homem divino, é também dotado de uma missão divina. A gente tem a mania de achar que missionário é o religioso. Não. Todo homem que exerce uma atividade social, todo homem que exerce uma atividade social é um missionário. Então, o médium é um missionário? Sim. O membro de uma religião é um missionário? Sim. Então, todos nós, independentemente da posição social que ostentamos, somos chamados a cumprir um papel, uma missão, uma tarefa. Alguns dirão assim, seu Alcides, existe uma diferença entre tarefa e missão. Conceitualmente, sim. Por quê? A missão é algo mais amplo. A tarefa é algo mais restrito. Mas não importa. Tudo deságua no social, no coletivo. E para cumprir o seu papel diante da coletividade onde é situado, de que o homem precisa? Educação e amor. Educação é o tema que nunca sairá de moda, porque sem ela não há desenvolvimento, não há evolução intelecto-moral. Quando nós falamos de educação, não estamos necessariamente falando de instrução, de escolaridade. Nenhum homem, com raríssimas exceções, as lideranças sociais, políticas, sempre foram homens instruídos, escolarizados. Mas devido ao baixo padrão moral, não atingiram a educação. Pestalozzi, um dos missionários da educação, definia a educação como sendo desenvolvimento harmônico integral das potencialidades do ser. E esse desenvolvimento harmônico integral das potencialidades do ser só vamos atingir em sucessivas reencarnações, passando pelas provas e expiações. Assim sendo, as provas e expiações não são punição nem castigo, mas são oportunidades da gente desenvolver, despertar o divino que jaz latente em cada um de nós.
Allan Kardec, outro grande missionário do amor, definia educação como, no Livro dos Espíritos, capítulo 3º, Lei do Trabalho, pergunta 685A. No entanto, que fará o velho que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado para o trabalho? Aí vem a resposta. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei de caridade. Aí vem o comentário de Kardec, que é um libelo sublime, quando ele diz: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário que aquele que precisa do trabalho para viver encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. A questão do desemprego. Quando se generaliza, a pauta de trabalho assume as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, mesmo que seja possível estabelecer-se, sempre sofrerá intermitências, durante as quais o trabalhador também precisa continuar vivendo. Há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Não a educação intelectual escolarizada, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, serão de admirar as consequências desastrosas que daí resultam? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Eis aí o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança para todos. Então, sabemos nós que a religião é uma escola de educação da alma. Educação que visa não ao cérebro, mas ao espírito, o ser eterno, o ser imortal. Então nós estamos vendo que a grande crise da humanidade, encarnada e desencarnada, é fruto do despreparo que ela traz em si para a vida. Preparo porque a educação foi desvirtuada. Despreparo porque a religião foi desvirtuada. Despreparo porque a ciência, a política e a economia foram desvirtuados. Nós estamos atravessando o Setembro Amarelo. Por que amarelo? Amarelo para chamar a atenção. Atenção para quê? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 800 mil jovens se suicidam por ano. Chamar a atenção para o aspecto da depressão, que é também uma doença que mata. Muitas vezes, mata sem se morrer, porque se perde o gosto pela vida, porque se aniquila a busca, a procura do melhor,
do mais alto, do mais profundo. Então, educação, amor e prosperidade estão diretamente interligados, porque próspero não é o homem que acumula haveres materiais somente, mas é, sobretudo, como Jesus, como Mahatma Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, aquele que desenvolve em atos, pensamentos, sentimentos e palavras o divino que jaz latente em todos nós. Próspero que se faz aquele que desenvolve os talentos, as virtudes intelecto-morais. Ama aquele que se auto-ama, porque sem auto-amor. Joana de Ângeles, a nossa querida Joaninha, nos diz o seguinte: amar. Amar torna-se um hábito edificante. Lembra que Kardec definiu como conjunto do hábito adquirido à educação. Então, olha o que diz Joana. Amar torna-se um hábito edificante que leva à renúncia sem frustração, ao respeito sem submissão, à compreensão dinâmica, por revelar-se uma experiência de alta magnitude, sempre melhor para quem o exterioriza e dele se nutre. Então, amar sempre faz bem, ao coração sempre convém, e a ninguém custo vintém. Como diz Joana ainda, amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas. Agora, olha como Joana define o amor. O amor que se converte em reparação de erros é eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Então, estamos doentes do corpo porque estamos doentes da alma. Porque o pensamento e o sentimento modulam o corpo. E o pensamento e o sentimento, energia. E não há atitude, conduta, comportamento que não revelem o pensamento e o sentimento. Então, a conduta e o comportamento são a materialização do pensamento e do sentimento. Como dizia Freud, o pensamento é um ensaio da ação. No livro Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda diz para nós o seguinte: ainda não conhecemos devidamente na Terra o poder do pensamento. A mente atua de dentro e fora do cérebro, pelo qual se manifesta, atraindo ou repelindo forças compatíveis ou antagônicas. Todos sofremos os reflexos uns dos outros na carne, como também daqueles que estagiam fora do invólucro material, com os nossos recursos possíveis de assimilação ou desassimilação. Então, novamente, estamos vendo a importância da educação, da prosperidade e do amor, que começam na disciplina do pensamento e do sentimento. Pensamento e sentimento, que não são atributos do corpo físico, mas se manifestam através deles, porque são característicos enobrecedores ou não do espírito que somos todos nós. Então, o papel da religião é: toda religião se baseia em 3 princípios: Deus, amor e vida espiritual. Mas, até agora, qual a religião que demonstrou com clareza, limpidez, cristalinidade, pureza integral, como é a vida espiritual? A doutrina espírita. A obra que começa com Allan Kardec,
passa por Leon Denis e vem ao longo dos tempos se ampliando através de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Sueli Caldas Schubert, de grandes instrutores, de grandes almas que se limitam, que se esmeram no estudo e na prática daquilo que nós chamamos vida. Joana de Ângeles também diz sobre o amor. O amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. Usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. Gente, Jesus, você consegue imaginar Jesus com depressão, com tédio? Você consegue imaginar Jesus tomando remédio tarja preta, indo ao psiquiatra, ao psicanalista, ao psicólogo? Não, porque ele era um ser equilibrado em si mesmo. Mas ele, Jesus, em sucessivas encarnações, passou pelos estágios que hoje nós passamos. Então nos empenhemos e nos esforcemos para educar o pensamento e o sentimento e nos tornarmos almas prósperas de amor. De Joana, é uma forma de negação de si mesmo. Negar a si mesmo é vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo, as 3 chagas impeditivas de nossa evolução. De Joana, é uma forma de negação de si mesmo em autodoação planificadora. Ou seja, quando eu me planifico, eu me faço próspero, de amor, de bondade, de ternura, de saúde física e mental. Mesmo quando o corpo se faça doente, a minha alma jaz limpa, sadia. Não se escora em suspeitas nem exigências infantis. Elimina o ciúme e a ambição de posse, proporcionando inefável bem-estar ao ser amado, que, descomprometido com o dever de retribuição, também ama. Quando por acaso não correspondido, não se magoa nem se irrita, compreendendo que o seu é o objetivo de doar-se e não de exigir. Permite a liberdade do outro, que a si mesmo se faculta, sem a carga de ansiedade ou de compulsão. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, educação, amor e prosperidade é conquista de cada espírito em si mesmo, que busca no estudo do Evangelho de Jesus, através da ótica espírita, alcançar o equilíbrio, a maturidade psicológica, que nos libertará de uma vez por todas dos desatinos que trazem a ansiedade, o medo, o rancor, a mágoa. Quem ama, como dizia o nosso bom escritor Mário de Andrade, amar, verbo intransitivo. Quem ama, ama incondicionalmente. Quem ama não espera recompensa ou retribuição. Aliás, Jesus já tinha deixado isso bem claro. Quando a gente lembra que, pela lei de causa e efeito, pela lei da ação e reação, todo aquele que pratica o bem já está recompensado no bem que praticou. Não precisa o reconhecimento de ninguém, porque ele sabe que Deus já o gratificou. Quem faz o mal já condenou a si mesmo. Não precisa que ninguém o condene, o acuse. Mas quem fez o mal condenou a si mesmo a reparar o mal que um dia fez. E assim encontrará perdão para si mesmo. Quem faz o bem se perdoa. Quem faz o mal se pune a reparar o mal praticado, assim contando perdão. E foi isto que Jesus, na cruz, abre os braços e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não nos vê como maldosos, mas como
ignorantes, aqueles que desconhecem a verdade e por isso não se libertam. Por isso nos fazemos prisioneiros, cativos de nossas próprias ações infelizes. Porque o homem está ligado, casado, inexoravelmente, indissoluvelmente com os seus pensamentos, com os seus sentimentos e com suas ações. Então a grande proposta da educação, do amor e da prosperidade é mudar a natureza do pensamento e do sentimento, elevando e expandindo a consciência a patamares, a planos mais elevados, de maneira tal que, identificados com Cristo, já não sejamos nós a viver, mas o Cristo a viver em cada um de nós. Então, meus queridos e amigos e irmãos, este é o papel da religião. Este é o papel da doutrina espírita. Orientar, esclarecer encarnados e desencarnados que a vida estua de Deus em favor da felicidade para cada um de nós, tornando-nos cada vez mais ricos de amor, de felicidade, porque a capacidade de amar que trazemos é infinita, porque Deus é infinito. Então saibamos despertá-las trabalhando aos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que as nossas atitudes se transformem, porque é dando que recebemos, ou seja, conforme damos, conforme recebemos. E Deus não quer ninguém infeliz. Deus não abandonou, não desamparou nenhum de seus filhos. E assim, com certeza, trabalhando-nos interiormente, haveremos de ver raiar a manhã feliz, a manhã dourada de sol, de luz, de felicidade, de prosperidade, de amar para todos nós. Um beijo no coração de todos, o nosso muito obrigado e até a próxima reunião, se Deus quiser. E para encerrar a nossa reunião, vamos fazer a prece de encerramento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Reparem que o único penhor, a única garantia de paz, felicidade, prosperidade é a satisfação consciente e amorosa por todos nós da vontade de Deus, porque só ela traz felicidade. E quando Jesus nos diz nessa prece, livrai-nos de todo o mal, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se libertando do mal que está dentro de cada um de nós. E assim, enriquecidos de valores nobilitantes pela educação do pensamento e do sentimento, nos fazemos prósperos de amor, de luz, de vida e felicidade. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.